Toda criança que está em lugar de vulnerabilidade, ela tem noção de que está ali. E ela tem consciência de que ela tá. E que não era para elas estarem vivendo aquilo. Mesmo quando elas não podem falar sobre as violências que elas estão vivendo. Violência é coisa de criança? Eu tenho a sensação que as pessoas prefeririam que eu dissesse que não. Que a gente pudesse proteger as crianças da violência. No mundo ideal, no mundo idealizado, as crianças iam se dar conta da violência já muito lá na frente. Mas a verdade é que a violência chega por todos os lados. Eu fico com medo da mãe se assustar e resolver me buscar. E se pega um tiro dela? Que criança tem que ficar preocupada se a mãe dela vai estar... Se a gente pensa numa relação de cuidado onde a mãe tinha que estar preocupada com a criança. Então, são muitas violências, violências simbólicas, violências físicas, que essas crianças vão enfrentando por causa da violência e da forma de abordagem de segurança pública se dá nesse espaço. Que se a gente pode sentar e conversar com as crianças sobre os tipos de violência que elas já escutam e enxergam no mundo, então seja essa violência que as crianças percebem nas grandes cidades, seja a violência que ela escuta no rádio, que ela escuta falar, seja as grandes guerras que a gente tem ouvido falar. Agora a gente tem ouvido falar muito sobre as muitas crianças que estão sendo mortas na Palestina, por exemplo. Se a gente tem a oportunidade de sentar e conversar com as crianças sobre isso, a gente faz com que elas atravessem o entendimento do que é isso de uma forma mais suave. Eu entendo como uma oportunidade. Porque você só escutar e ver a imagem daquilo acontecendo pode ser muito traumático para a criança escutar uma história dessa. E se você pode estar ali do lado para conversar, para tirar dúvidas, para ficar triste junto, eu acho que é uma oportunidade de fazer a criança entender esse mundo que a gente vive. Que, infelizmente, é um mundo cheio de violência, né? Que as crianças que vão para a escola, na Maré, e que sofrem com a violência a partir das operações policiais, elas têm 2 anos a menos de aula do que todas as outras crianças. Pensando em 200 dias letivos, toda vez que tem operação policial, essas escolas não abrem, elas não têm aula. Essas crianças, quando terminam o ensino fundamental, a sua educação básica, ela tem 2 anos a menos. Então, acho que após a leitura desse livro, né, que é um livro que tem esse tema tão espinhoso, é importante que as famílias tenham oportunidade justamente de conversar sobre isso, né? Mas realmente embarcar na conversa, contar onde acontece, por quê, e talvez até falar das dúvidas juntos, assim, porque a gente não tem necessariamente todas as respostas. E aí o livro não poderia ter outro nome, né? Que fosse Eu Devia Estar na Escola, porque essas crianças têm consciência do que elas reivindicam. Elas têm consciência do que isso afeta a vida delas, principalmente no que elas dizem, né? E aí tem uma outra parte do livro que eu gosto bastante, que é: queria que eles explicassem como a gente vai fazer para realizar os sonhos se perdemos tantas aulas.